Eu tenho 15 minutos para poder te ensinar o que é vendas e como ser estratégico vendendo. Já deixa o seu like aqui embaixo, comenta. Se esse conteúdo agregar valor para você, compartilhe e ative o sininho. O que significa vendas? Vender nada mais é que tirar uma pessoa do ponto A e levá-la para o ponto B. Você pode vender hoje um produto, um serviço ou até mesmo uma ideia. Quer ver uma coisa? Quando você sai para poder jantar com seus amigos, para poder assistir um filme, quando você decide o lugar ou orienta o lugar para os amigos, você está vendendo uma ideia. Vamos em tal lanchonete, vamos em tal trailer, vamos em tal restaurante. Você vende a ideia, só que para vender eu preciso de alguns passos. É isso que eu quero te explicar aqui agora. Quais passos eu preciso para poder fazer uma venda com estratégia? Primeiro deles, planejamento. Eu preciso ter planejamento. Planejar é conhecer mais sobre o meu cliente. Uma coisa que eu sempre trago para os alunos é uma expressão que mudou a minha forma de enxergar o processo de vendas, e não somente um processo de vendas, mas mudou a minha forma de enxergar o outro. É chamada de alinhamento de expectativa. O que é o alinhamento de expectativa? Eu preciso entender o que a outra pessoa está esperando de mim. E com isso eu faço uma pergunta. Você, se eu fosse hoje o seu vendedor, o seu consultor, o que você espera de mim? Fulano, o que você espera de mim como seu consultor aqui dentro da empresa? Ciclano, o que você espera de mim como seu gerente aqui na empresa? Para eu entender do ponto de vista dele o que ele espera. O nome disso é alinhamento de expectativa. Logo, se ele me entrega que espera o número 1, 2 e 3 e eu tenho capacidade para poder entregar esses 3 pontos, além entregar o 4 e o 5, logo eu surpreendo a expectativa dele. Eu estou além do que ele espera. E isso muda o jogo do vendedor em um processo de vendas. Então, planejamento é fazer um alinhamento de expectativa com o cliente. É entender aquilo que o cliente espera de você. Além do alinhamento de expectativa, que é super importante, e fica aqui um conselho, faça esse teste hoje. Hoje. Antônio, mas eu não sou vendedor ainda. Faz esse teste com o seu cônjuge, seja namorado, namorada, esposo ou a sua esposa. Pergunte a ele, o que você espera de mim? E se surpreenda com a resposta dele. Por que eu estou te falando isso? Se a pessoa espera o número 1, 2, 3 e 4, anote essas coisas, para que você entenda como agradar essa pessoa e como ir além. Isso vai mudar o seu jogo. Além do alinhamento de expectativa, que é super importante, eu preciso analisar o meu cliente. Entender que, grave isso, todo cliente ele compra ou contrata por dor ou desejo. Ele vai comprar ou contratar para resolver uma dor, solucionar uma dor, algo que está ferindo ele, machucando, tirando o sono. E eu preciso entender qual é a dor que ele quer resolver naquele momento, ou quais são as dores que ele quer resolver. E também o cliente ele compra ou contrata, eu e você compramos ou contratamos para poder realizar desejos, realizar sonhos, realizar objetivos. E eu preciso entender qual o desejo o meu cliente tem ou quais desejos ele tem para poder realizar. E partindo desse pressuposto, eu consigo atender o cliente por completo, porque eu me torno completo. Lembra da nossa primeira aula, onde nós falamos sobre gestão das emoções? Aprender a gerir as emoções vai fazer todo sentido para me tornar completo. E entender mais sobre a vida e o mundo do cliente faz todo o sentido para que eu me conecte com ele e atenda ele por completo. O próximo ponto, após entender as dores e entender desejo, eu preciso me conectar com o cliente. Nesse aulão aqui, agora em 15 minutos, onde eu te explico o que significa vendas e como ter estratégia vendendo, eu quero te mostrar que a conexão vai ser a estratégia, uma das mais importantes para você. Ela vai abrir portas para que você conheça outros mundos que ainda você não conhecia, conhecer as pessoas na sua profundidade até. E o mais legal é que cada estado, cada pessoa, normalmente, cada vendedor normalmente tem um público diferente. Ah, Antônio, o meu público, eu já ouvi isso muito de aluno, o meu público ele é muito calado. Eu não consigo interagir, eu não consigo conversar. Quando eu faço uma pergunta, ele já se fecha. E como é que tá a vida? Bem. E a família? Tá legal. E os sonhos? Muitos. Ele não desenvolve um assunto comigo. O que você me aconselha a fazer? A primeira coisa, eu preciso me conectar de forma sincera com ele e eu, Antônio, confio uma informação da minha vida. Informação essa que seja pública,
que eu tenha controle, capacidade para poder confiar, que eu possa confiar. E eu entrego uma informação para ele, porque nós, eu e você que está me ouvindo aí, nós temos algo em comum. Nós temos algo em comum. E nós temos algo para poder agregar valor na vida de alguém. Quando eu me conecto com alguém, confiando uma informação da minha vida para outra pessoa, a outra pessoa se sente em um ambiente seguro. Isso é estratégia. Estratégia não é depender da sorte. Muito pelo contrário, é ter conhecimento, é ter método. Que inclusive eu vou falar sobre método na nossa próxima aula. Mas dentro ainda da conexão, eu preciso confiar uma informação da minha vida para que eu mantenha o cliente em um ambiente seguro. Já aconteceu com você e eu tenho certeza disso. Algum projeto, algum sonho, alguma realização que você iria fazer. Você estava pensando muito nisso, estava planejando, estava desejando isso muito. Seja a compra de um carro, imagina aí agora um objetivo que você realizou recente. E você não queria contar para ninguém. Já viu aquela que se contar acaba dando errado? Você não queria contar para ninguém e você saiu para poder jantar com os amigos, por exemplo. E chegou na mesa de jantar, você está conversando aqui, conversa ali, e do nada você percebeu que saiu. Falou, olha, eu vou trocar de carro. Não era para falar. Já aconteceu isso com você? Tinha um segredo, tinha algo guardado que quando você viu, falei. E por que você falou? Será que você é ruim em guardar segredo? Não, não necessariamente isso. Mas o que eu quero te mostrar é que existem pessoas que possuem conhecimento e estratégia para poder criar, para criarem um ambiente seguro. E elas conseguem criar um ambiente de segurança no qual a outra pessoa se sente à vontade para poder falar sobre assuntos que ela não falaria em um ambiente comum. E isso o vendedor precisa ter. O nome disso, estratégia. Ele precisa ter estratégia para poder criar um ambiente seguro. Porque se ele cria um ambiente seguro, o cliente confia em informações para ele. E o mais importante aqui é o silêncio. O silêncio vai ditar o nível, a quantidade e o principal, a riqueza em detalhes das informações que o cliente vai te passar. Muitos vendedores, por conta da ansiedade, por isso a nossa primeira aula foi sobre gestão emocional, por conta da ansiedade ele fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas se você quiser eu te dou um desconto, mas que... E não consegue ficar em silêncio. E por não ficar em silêncio, não consegue extrair o que há de melhor do cliente, que são as suas dores, que são os seus desejos, que são as suas informações. Para que você atenda o cliente por completo, e alcance o nível de expectativa dele, e o melhor, não somente alcance, mas surpreenda, que você encante o seu cliente, você precisa conhecer mais sobre ele e se conectar com ele. Depois que você se conecta com ele, você precisa de método. Método é estratégia. Você precisa ter um passo a passo, uma estratégia clara, um processo validado, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Eu quero te ensinar um processo validado, que eu já ensinei para mais de 4.000 alunos, e eles têm colocado em prática e têm tido resultados extraordinários com isso. Eu tenho certeza que você também vai ter resultados. Para a gente poder recapitular, você precisa ter planejamento. Planejamento com alinhamento de expectativa. Faça esse teste hoje e anote. Não deixe de anotar. Em boa parte dos meus atendimentos, são muitas informações que eu não consigo me lembrar. Eu pego, abro o bloco de notas e começo a anotar. Ele me disse isso. O filho chama tal nome. Olha a diferença que faz. Chamar o filho do cliente pelo nome dele, ou chamar o próprio cliente pelo nome. Grave essa estratégia aqui. O nome foi o substantivo próprio que o seu cliente mais ouviu a vida toda. Quando você chama o nome da pessoa, ela já olha para você. Ela já dedica a atenção toda para você. Porque o nome foi o substantivo próprio que ela mais ouviu a vida inteira. Uma outra coisa, em um processo de vendas, a comunicação ela conta e conta muito. Seja a comunicação verbal ou a comunicação não verbal. Como eu estou com os meus braços, as minhas mãos. Até fica um conselho para você, estude sobre linguagem corporal. E se você quiser ir ainda um pouco mais além, estude sobre as microexpressões faciais. Elas vão mudar a sua forma de entender mais sobre o ser humano. Vender é entender sobre pessoas. E tem uma habilidade que eu falo que ela não é uma habilidade do futuro. Ela já é uma habilidade do presente. E quem ainda não tem essa habilidade, não tem essa capacidade, está ficando para trás. Que é a capacidade analítica.
A capacidade de analisar informações, analisar comunicação e analisar comportamento, para eu entender se uma pessoa ela de fato está engajada na conversa ou não, se ela de fato está interessada no assunto no qual eu estou trazendo ou não. E aqui fica uma orientação, fica um conselho para que você mude o seu jogo quando o cliente não está interessado naquilo que você está falando. Seja franco com ele. Cliente, se eu estou indo num caminho diferente naquilo no qual você está pensando, pode ficar à vontade para poder me corrigir aqui, que a gente segue na mesma estrada, no mesmo caminho. Faz sentido o que eu falei? E você vai trabalhando com o cliente por checkpoints, para que fique claro para ele e faça sentido. Você precisa fazer isso com estratégia, porque sem estratégia você vai continuar patinando e não vai ter resultado com qualidade. Vai ter um esforço sem resultado, um esforço muito grande, um resultado não tão grande quanto o seu esforço. E é importantíssimo ter método, ter um passo a passo e entender mais sobre o cliente, sobre a comunicação não verbal dele, vai mudar os seus resultados. Faça esse teste hoje mesmo. Debruce em cima da mesa e olhe direto para o cliente. Esse comportamento mostra para o cliente, quer dizer, que você está interessado naquilo que ele está falando. E mais de 78% dos clientes compram ou contratam por conta de clareza e segurança, e não por conta do menor preço. O vendedor, quando ele fica ansioso, ele tende a falar muito, como eu disse, e tende a oferecer desconto sempre. E muito pelo contrário, ele não precisa de desconto, ele precisa de clareza e segurança. E como que eu entrego segurança para o cliente? Sendo honesto com ele e confiando informações da minha vida para ele. E nesses últimos segundos, eu quero te relembrar que vender é entender mais sobre pessoas, é gerar valor na vida das pessoas. Você tem algo para agregar de valor na vida de alguém. Dê o seu melhor nisso. E eu tenho certeza que você vai fidelizar e vai marcar a vida dos seus clientes. Mostre para ele que o seu atendimento, a sua venda, a sua consultoria ou mentoria é algo diferente de tudo aquilo que ele já viu. Você tem capacidade para isso. Você tem autoridade nisso. Comenta aqui embaixo o que você achou da nossa segunda aula. Curte esse vídeo, ativa os sininhos e compartilha para mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai agregar valor na vida delas também, assim como agregou valor na sua vida. Eu te vejo na nossa terceira aula sobre método. Tenho certeza que vai ser libertador para você. Um abraço!